Boa noite, professor. Sou Eliseu, sou de Guiné-Bissau e tenho uma tremenda dor de cabeça para começar o meu TCC. O tema Ok. escolhido é Defesa do Consumidor. No entanto, não sei como delimitar e não há nada aqui que fala sobre isso. O que me aconselharia, professor? Nossa, quando você fala de defesa do consumidor, você tem em relação tem a legislação do próprio país, né? Se não tem a legislação lá no país, provavelmente ele deveria apelar para outros países que têm características similares e já tem esse tipo de lei ou de trabalhos relacionado ao direito do consumidor, né? Talvez seu curso seja de direito, né? Talvez seja de direito, mas eu não vejo nenhum empecilho de puxar trabalhos de outros países, inclusive o tema ser como funciona a lei do direito do consumidor em tal país. Também não é um. Depende do curso que você está. Você fala assim, ó, o que diz a lei e como funciona a lei do direito do consumidor no Brasil, por exemplo. Se aí não tem nada, é um pontapé inicial para você compreender como funciona aqui, já que não existe aí. Esse eu acredito muito que seja um pontapé inicial, lembrando essa é uma parte engraçada que vale a pena a gente discutir no TCC. Muitas pessoas começam a fazer o TCC e ela coloca esse TCC como se fosse para esclarecer algo para um terceiro. Ah, então eu quero mostrar para o mundo, agora, assim, por exemplo, mostrar como é o direito do consumidor para o mundo, por exemplo. Eu vou me apropriar desse tema, ainda não está fechado. Só que a pergunta é assim, quem vai ler o seu TCC? Seu orientador, sua banca? Como ele será divulgado publicamente? Na verdade, o TCC em si é um trabalho para o seu aperfeiçoamento pessoal. Então, você vai fazer esse trabalho para compreender o fenômeno, provavelmente, sei lá, essa foi a ideia, o direito do consumidor no Brasil, já que você está falando com a gente aqui no Brasil. E aí você compreende, você vai a fundo nele e gera seu trabalho. A partir disso, pode gerar livro, outros artigos, outras discussões e tal, mas quando você fala do TCC, é um documento pessoal seu, publicação pessoal sua, e que os avaliadores que têm contato com esse documento. Eu só falo porque parece que a gente às vezes vai fazer o TCC e a gente quer mudar o mundo. Eu já falei isso em algumas lives, TCC, ou mestrado, doutorado, até que eu vi um amigo falando para outro na universidade que eu trabalhava. Não se preocupa de fazer um mestrado ruim. Só o seu orientador e sua banca vai ler, ninguém nunca mais vai ler seu trabalho. É como se dá muita risada. Tinha seus motivos, ele estava fazendo o mestrado dele por conta da titulação, aquelas coisas que a gente sabe do âmbito do ensino superior, e o cara estava preocupado que o trabalho não ia sair bom, porque por N fatores, não adianta entrar. Aí quando o outro amigo nos falou isso, eu destravei em rir, foi muito engraçado do jeito que ele falou, porque não é mentira, mesmo que seja um. Então, vou voltar só um pouquinho. O TCC, monografia, né, ou dissertação, ou a tese, ele é um documento público da instituição a qual você está fazendo o trabalho. Pode ser uma baita pesquisa elaborada, mas ele não é um documento para divulgação de um material. Ele é da instituição, mas ele é público, qualquer pessoa pode acessar. O documento de distribuição são as revistas e livros. Então, você quer divulgar um conhecimento, por isso que é a importância de seu trabalho ser publicado numa revista, num congresso, ou se tornar um livro. Porque o meio de divulgação do que você estudou e compreendeu, ou seja, após finalizado o trabalho, é revista, congresso e livro. O trabalho em si ele é público, mas ele não é um meio de divulgação. Ele é um trabalho pessoal que serviu para uma avaliação também seu, para pesquisa ou algo do gênero. Falei bastante, hein? Ó, destravei E a aí, é, mandíbula. e aí, Eliseu, uma dica que eu dou, né? Guiné-Bissau não tem uma lei de direito do consumidor. Ok, você pode fazer uma pesquisa. O direito do consumidor é muito amplo, tá? Se você já leu o direito do consumidor brasileiro, você vai ver que ele é muito amplo. Você pode escolher um ou alguns países, sei lá, Brasil, Estados Unidos, não sei, tal. E aí você pode analisar um nicho específico do direito do consumidor, tá? O direito do consumidor em relação a, sei lá,
a provedores de internet, direito do consumidor em relação à devolutiva de produtos, direito do consumidor em relação a produto fora da validade. Não sei, eu estou dando exemplos, tá? Você pega um nicho específico e faz um levantamento de como isso funciona nos outros países, analisa o aspecto positivo, o aspecto negativo, e aí você apresenta a sua discussão, né? Você pode argumentar a necessidade de haver uma legislação como essa no seu país, né? Você vai mudar a realidade do país? Provavelmente não, a não ser que você seja um legislador. Mas essa discussão, esse instrumento, pode ser, tá? Pode ser utilizado por outras instâncias. Não tem problema nenhum você pegar o seu TCC pronto, defendido, bonitinho, fazer igual o professor Fábio falou, divulgar, né, no formato de artigo, como capítulo de livros, e fazer isso chegar na mão do legislador. É ele quem vai se convencer de criar essa legislação, né? Você necessariamente não vai criar essa legislação. Para isso existe o poder legislativo, né? Aqui no Brasil, até tem a criação de leis partindo da população, mas é um processo, né, que tem que ser muito bem divulgado, muito bem discutido, gerar abaixo-assinado, enfim, até chegar isso até chegar na até chegar na instância superior, né? Mas enfim, espero que de alguma forma a gente tenha te ajudado. A dica é fazer esse levantamento prévio de como funciona em outros países para você poder montar a sua argumentação, né, defendendo que haja essa legislação no seu país. Valeu? Ó, só para finalizar, você percebe que do tema eu afunilei para um lado e o professor Ivan afunilou para o outro, e os dois juntando dá um outro funil. Por exemplo, eu afunilei só para Brasil, mas eu não fui para nenhuma área. O professor Ivan falou até, ó, em vários países numa área só. Percebeu? Quando a gente afunila, a gente pode ir para qualquer lugar, ou você pode ser só no Brasil para tal coisa. Depende o quanto tem de material, o quanto mais profundo é o seu problema mesmo de pesquisa, ou seja, ele é desse tamanho, eu consigo me aprofundar mais sobre aquele assunto. Toda vez que eu deixo mais amplo, fica meio solto, eu não consigo explicar as coisas direito. Se você juntar mais ou menos o que eu e o professor Ivan falamos, você vai ver que tem mais afunilamento de assunto do ponto de vista de concentrar mais trabalhos e você compreender melhor o fenômeno. Esse aprofundamento, inclusive juntando os dois elementos que nós falamos, é mais interessante. Perfeito. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br, vai escolher o que você precisa, vai ler a página. E se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse tccagoravai.com.br, leia o que está escrito. Na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar. Eu não quero você com dúvida, eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá.